Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz Espírito através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Estamos chegando ao final da primeira parte deste livro. Hoje começaremos o capítulo 19 e restará apenas mais um capítulo para terminarmos a primeira parte, que tem uma dinâmica distinta da segunda. Mas você acompanhe esses capítulos finais da primeira parte e prepare-se, porque eles são muito interessantes, como o restante que nós já fizemos. O capítulo de hoje vai ser dedicado à alma e à reencarnação, é o capítulo 19. Então, vamos ao nosso primeiro subtítulo, no resumo que eu vou ler para vocês. Vamos lá. O subtítulo é Depois da Morte. Nesse subtítulo, André Luiz explica o processo de depuração da alma após a morte física, apontando, indicando o arrependimento como fator essencial para conseguir reconforto e reeducação. Se o indivíduo passou por doença grave e demorada, essa depuração pode ter acontecido, pode ter ocorrido pelo amadurecimento do autoexame no período da doença, não é? Se ele sofreu resignado e suportou pacientemente. Mas, se não passou por isso, a morte do corpo vai agravar o remorso pelas culpas marcadas na consciência, surgindo em imagens repetidas na tela mental do espírito. Se ele não se arrependeu em vida, se ele passou pela doença e ficou assim indiferente, se ele ficou endurecido, se ele ficou com raiva, ou se ele não fez nada para analisar seus equívocos, ele, quando o corpo morrer, vai estar do outro lado carregando todas as imagens do remorso, do pai que ele não atendeu, da mãe que ele pôs no asilo, da mulher ou do marido que ele abandonou, que ele traiu, da pessoa que ele prejudicou no emprego. Todas estas são imagens que vão acompanhá-lo na consciência, porque elas ficam impregnadas. E então, isso, depois da morte, é uma complicação. Vamos continuar aqui o resumo. Passa a dar, André Luiz, neste subtítulo, ele passa a dar vários exemplos de culpas e suas consequências, informando que as vítimas do remorso sofrem pelo tempo necessário ao próprio reajuste, permanecendo presas aos ambientes adequados ao estado espiritual que eles demonstram. Ficam ali retidos até que eles se modifiquem. Então, esta é a primeira geral, vamos dizer assim, o primeiro resumo desse subtítulo. Agora nós vamos fazer a leitura, o subtítulo original, a parte que André Luiz escreveu. Vamos acompanhar então na tela os slides. Aí você vê o capítulo 19, A Alma e a Reencarnação é o título do capítulo. O subtítulo é Depois da Morte. Efetivamente, diz André, logo após a morte física, a alma culpada sofre minucioso processo de purgação, de purificação. Tanto mais produtivo, quanto mais se ele exteriorize a dor do arrependimento. Será mais produtivo quanto mais arrependido ele estiver. E apenas depois disso, apenas depois dessa depuração pelo arrependimento, é que ela consegue elevar-se a esferas de reconforto e de reeducação. Enquanto não se arrepende, o espírito fica naquele estágio que ele construiu para ele mesmo. Aí ele continua explicando, olha, se a moléstia experimentada na veste física foi longa e difícil, se a doença foi complicada, se sofreu bastante, essa situação possibilita abençoadas depurações pela oportunidade de um autoexame, no qual as aflições suportadas com paciência lhe alteraram sensações e refundiram, remodelaram as ideias,
A dor do leito, não é? Aquele momento de aflição faz as pessoas ficarem contemplando a si mesmas, vendo os erros. Mas André Luiz continua dizendo: todavia, se essa operação natural não foi possível no círculo carnal, quando ele estava nessa situação, mas se lhe agravam os remorsos depois do túmulo, porque ficam recalcados, ficam impressos na consciência, a aflorarem todos eles através de reflexão, renovando as imagens com que foram fixados na própria alma. O espírito, quando chega do outro lado, terá todos esses clichês mentais atuando sobre ele. Ele ficará vendo, ficará sabendo e ficará lembrando. Então, isto, se ele não fez a mudança anterior, agora ele estará sofrendo redobradamente. Este reexame que o leito de dor possibilita é uma bênção para o espírito, caso seja aproveitado para que o indivíduo se melhore, se pelo menos se conscientize. Quando o indivíduo faz de conta que não é com ele e quando ele não se arrepende porque acha que ele está certo, ao desencarnar ele vai se deparar com todos os seus atos. Ficam todos impregnados na consciência. Continua André Luiz. Criminosos que mal ressarciram os débitos contraídos, solicitados pelo próprio arrependimento, plasmam em torno de si mesmos as cenas degradantes em que arruinaram a vida íntima, alimentando estas cenas à custa dos próprios pensamentos desgovernados. Caluniadores que aniquilaram a felicidade alheia vivem pesadelos espantosos, regravando nas telas da memória os padecimentos das vítimas, como no dia em que as fizeram descer para o abismo da angústia, algemados ao pelourinho, ao poste de perseguidores recordações. Opressores, tiranetes de diversas ordens voltam a sentir nos tecidos da própria alma os golpes, as chicotadas que desferiram nos outros, e os viciados de toda sorte, como por exemplo os alcoólatras, os drogados, os chamados morfinômanos, experimentam agoniada insatisfação, como acontece também aos desequilibrados do sexo, que acumulam no seu perispírito, na organização psicossomática, as cargas magnéticas do instinto em desvario, o instinto enlouquecido, pelas quais, por essas cargas magnéticas acumuladas, eles ficam localizados em plena loucura. As vítimas do remorso sofrem, assim, por tempo correspondente às necessidades de reajuste, uma larga internação em zonas compatíveis com o estado espiritual que demonstram. Larga internação. Ficam então nesses ambientes densos, trevosos, escuros, sofrendo pelo tempo que precisam para se arrependerem, para elevarem-se, para pedirem a Deus o perdão das faltas cometidas com sinceridade. Não é uma rezinha de Pai Nosso, não, uma rezaçãozinha dessas decoradas que vai fazer o indivíduo, como muitos fazem na Terra, não é? Roubam todas as semanas e no domingo vão à missa. Enganam o seu próximo nos negócios e na segunda-feira vai receber espírito no centro espírita, vai aplicar passe. Tomam um banhozinho, passam um perfume e vão fazer de conta que são cultivadores do evangelho na sua essência. Chega do lado de lá, acham que é assim que se faz. Continuam tentando fazer aquelas rezinhas decorebas, continuam. E quando não conseguem ver de volta o que eles esperavam, quando a sua falta de sinceridade não é remunerada pelas bênçãos que eles estão esperando que merecem, eles se revoltam, ficam com ódio de Deus e só pioram, e só pioram, e só pioram no plano espiritual. Até que por fim chega o momento de tanto sofrimento que ele reconhece que ele é o culpado, é o arrependimento. A partir do arrependimento,
espíritos amigos poderão recuperar aquele ser e levá-lo para uma escola, para um hospital, para se recompor. Até lá, ele vai ficar sofrendo. Bem, depois então dessa primeira leitura, nós vamos para o segundo subtítulo. O segundo subtítulo vem falando sobre o conceito de inferno. Todo mundo já ouviu essa palavra, né? Inferno. Vamos então, e nós temos uma explicação muito bela a respeito desse inferno no livro Ação e Reação, que fizemos antes deste aqui. Se você vai lá no nosso canal do Espírito da Letra no YouTube, você vai encontrar o livro o livro Ação e Reação, onde o inferno é bem explicado. Agora vamos então ao resumo deste subtítulo. Acompanhe comigo na tela. O lugar destinado ao suplício, descrito nas várias religiões, existe como um órgão controlador do equilíbrio moral nos reinos espirituais, semelhante a um hospital ou prisão na terra para a recuperação e o auxílio. No mundo espiritual, esse ambiente depurativo, ele reúne os enfermos e os endurecidos num encontro, numa associação, numa sociedade dolorosa. Eles ficam juntos. É uma sociedade dolorosa, mas ela é necessária, onde o mal se enfrenta ao mal para que diminua o seu império nos espíritos que ali se encontram. Da mesma forma que o fogo combate o fogo, espíritos maus servem de instrumentos reeducativos de outros que comecem a despertar pela dor do arrependimento em busca de restauração. Dessa forma, o inferno é uma imensa prisão-hospital, onde estão todas as doenças conhecidas pela medicina e muitas outras enraizadas no perispírito e em suas larvas mentais. Larvas mentais. Olha só, larvas no perispírito, larvas produzidas na mente. Quando você vai estudar essa questão das larvas mentais, volte lá no outro livro que nós já lemos, chamado Missionários da Luz, e você vai ver logo no começo um rapaz que está tentando desenvolver a mediunidade numa casa espírita, mas ele tem toda a zona do baixo ventre, inclusive os órgãos genitais, envoltos numa nuvem fluídica de micro-organismos vibratórios, corpúsculos que estão ali devorando a cromatina da sexualidade das células sexuais, como se fossem estas epidemias de insetos ou de bichinhos. Quando tem uma carniça e você vai vendo que a mosca pôs os ovos, daqui a pouco está cheio de bigatos andando, né? Mais ou menos isso. Só que não são físicos. Estão ali em volta. Por quê? Porque esse moço, ele tem desajustes vibratórios na área da sexualidade. Ele faz uso do sexo de uma maneira meio depravada. Então o André Luiz já nos conta sobre essas larvas mentais e quais as suas funções lá no capítulo inicial, no primeiro e no segundo capítulo do livro Missionários da Luz. Vai buscar isso, que é muito interessante. Então André Luiz está falando que depois da morte, por falta destes estados de arrependimento, espíritos doentes e maldosos, eles estarão localizados juntos, enfermos e endurecidos. Eles vão ficar juntos. Os enfermos estão sofrendo as consequências das suas dissintonias mentais. E os endurecidos são aqueles que não aceitam, que estão rebeldes, que estão com ódio, que não querem, que acham que são donos da verdade. Então eles são dois que se atritarão, dois grupos de espíritos que estarão vivendo no mesmo locus. Por isso que quando se fala de inferno, você não precisa ter aquela imagem do capeta, do demônio com tridente, incandescente, fogo. Não, é um lugar onde as mentes que estão vibrando no mesmo padrão se reunirão e elas vão produzir umas nas outras o embate do sofrimento.
como o fogo apaga o fogo, como a mordida de cobra, ela é tratada com o veneno da cobra para ser diluído e ser o soro. O mundo espiritual utiliza a maldade das almas para tratar a indiferença das próprias almas, ou as doenças entre si, até que eles, em arrependimento, possam se deslocarem em termos de pensamento ou de aspirações para lugares mais elevados. Então, depois de lido o resumo, nós vamos ler agora no capítulo 19, o subtítulo Doenças, que nós estávamos lendo aqui, ou o conceito de inferno, aliás. O inferno das várias religiões, nesse aspecto, existe perfeitamente como um órgão controlador do equilíbrio moral nos reinos do espírito, assim como a penitenciária e o hospital se levantam na terra, como retortas, como locais de recuperação e de auxílio. Além túmulo, no entanto, depois da morte, o estabelecimento depurativo, esse lugar de depuração, como que reúne nele mesmo os órgãos de repressão e de cura. Nesses lugares, há tanto os que estariam ali sofrendo repressão, quanto os que estão em processo de cura. Por quê? Porque as consciências endurecidas, aí se reúnem as consciências doentes, os enfermos e os endurecidos, na troca, na comunhão dolorosa, mas necessária, em que o mal é defrontado pelo próprio mal, a fim de que, em se examinando nos semelhantes, ao você observar o mal nos outros, enfraqueça por si aquilo que você tem de tarefa destruidora, em que o espírito se desmanda, em que ele se desregra. Você vê no outro a tragédia, então você aprende que se você continuar daquele jeito, você estará daquela forma. Então, você, ao perceber essa relação, esta correlação, o espírito pode começar a raciocinar e pode então diminuir, enfraquecer por ele mesmo essa tarefa de destruição em que ele se desregra, em que ele agride, em que ele sustenta a enfermidade. Veja que interessante. Não é que é a maldade, é a agressão que vai fazer com que eles se vinguem uns dos outros, mas é você observar os efeitos junto daqueles que, como você, estão também sofrendo. É como mais ou menos, um parêntese aqui, é como mais ou menos quando você pega uma pessoa que está começando a usar droga e você leva no manicômio onde estão os drogados, para mostrar para eles, para esse que está querendo entrar neste caminho, o que acontece. Ou então quando você tem alguém que você quer educar e que não está dando muito ouvido ao que você está falando, e você pega aquela pessoa naquela área em que ela está começando a se desviar e você a leva no antro onde vivem estas pessoas que já passaram por esses degraus na descendente e agora estão arrasados. Fala, tá vendo isso aqui? Olha, tá vendo esse aqui? Tá vendo aquele lá? Eles também passaram por esse mesmo caminho que você está começando. É isso que você quer para você mesmo? Tem certeza? Preste atenção. Eu vou deixar você aí mais ou menos umas 2 horas conversando, depois eu volto para te buscar. Aí você vai ouvir, você vai ver o que eles vão te contar, você vai sentir o que acontece com eles, e aí você vê se vale a pena. Porque muitas vezes o pai ou a mãe falam para o espírito do filho que tem que fazer assim, tem que fazer assado, mas o espírito infantil ou despreparado é rebelde, é metido, é achando que sabe tudo. Então, o melhor discurso, às vezes, é você colocar aquele que está querendo fazer aquilo com aqueles que já fizeram. E é isso que acontece, que André Luiz está falando, nesses ambientes que a tradição teológica chama de inferno. Agora, voltando ao texto. É dessa forma que as inteligências, ainda perversas, se transformam em instrumentos reeducativos daquelas
que começam a despertar pela dor do arrependimento para a imprescindível restauração. O inferno, dessa maneira, no clima espiritual, na dimensão espiritual das várias nações do globo, ele pode ser considerado como um imenso cárcere hospital, em que o diagnóstico da Terra encontrará realmente todas as doenças catalogadas na nossa patologia comum, além de outras muitas desconhecidas do homem, não propriamente oriundas ou sustentadas pela fauna microbiana do ambiente carnal, mas nascidas de profundas disfunções, de profundos desajustes do corpo espiritual e muitas vezes alimentadas pelas formas pensamento em torturado desequilíbrio, classificáveis como larvas mentais de extremo poder corrosivo e alucinatório, apesar da sua breve duração, com que elas se articulam quando não obedecem às ideias infelizes longamente recapituladas no tempo. Se o indivíduo mantém as ideias infelizes, naturalmente que este assédio destas forças mentais inferiores, destas larvas mentais, se tornará mais longo. Porém, quando o indivíduo começa a sentir-se consciente do que está acontecendo, ele perceberá os malefícios que ele está causando nele próprio. E então, este contato com a realidade vai fazer com que ele desperte mais depressa. A não ser que ele queira ficar por ele mesmo, ficar nessa condição, e ele vai sofrer o tempo necessário. Entende? Que não precisa do demônio, não precisa do capeta. Essas são figuras alegóricas que foram inventadas para criar no homem o medo, e quem sabe com o medo fazê-lo não agir. É mais ou menos semelhante com aquilo que você faz com a criança para evitar que ela faça alguma traquinagem, dizendo que a mula sem cabeça vai vir pegá-lo, que o homem do saco, ele vai à noite vai passar no quarto. Então, essas coisas que alguns adultos utilizam para assustar a criança têm a mesma finalidade dessa figura demoníaca que foi criada teologicamente, para representar consequências negativas, mas nada disso tem essa aparência. Algumas entidades podem tomar a aparência daquilo que foi plasmado nos livros, nas pregações religiosas, e então aparece o espírito com chifre, aquela coisa toda, né? Mas não é que eles sejam assim. Eles se fantasiam disso para assustar outras entidades. Mas não estamos falando aqui de nenhum ser criado por Deus para ser mal eternamente. Estamos falando da nossa condição de criaturas teimosas, de criaturas viciadas, de criaturas arrogantes, e que às vezes precisamos passar por esse esmeril. Não é? Para você afiar bem uma faca, você precisa colocá-la no rebolo. O rebolo é aquela pedra que fica girando, e quanto mais você precisa afiar, mais você tem que pôr lá para arrancar aquelas lascas e aqueles cavacos incandescentes que saem desse atrito vão afiar a faca. Você não afia a faca com manteiga, com água, com carícias, com pétalas de rosa. Você afia a faca, você desbasta o aço no rebolo. Então, esse inferno é mais ou menos esse rebolo que os dois juntos acabam fazendo bem um para o outro. No começo não parece, né? Mas no fim a faca está melhor. Agora então, nós vamos para o seguinte subtítulo: Sementes do Destino. Vamos lá, acompanhem comigo o resumo. Nesse subtítulo, e André Luiz vai explicar que esse inferno, né, chamado esse local de sofrimento, nele o espírito endividado vai se livrando da carga de superfície, aquilo que está mais ou menos fácil de ser limpo, libertando-se dos elementos mais densos da degradação que o maculam. Com isso, recebe o auxílio das esferas superiores,
que se acham trabalhando nesses lugares de dor, espíritos elevados que estão ali ajudando. Recolhido a ambientes de refazimento, depois de ele já ter se arrependido e ter se libertado dessa carga de superfície, avalia os males e sofrimentos a que deu causa, acusando-se a si mesmo e suportando o peso da culpa por ter perdido as oportunidades de elevação e do conhecimento que o mundo lhe propiciou. Alguns se matriculam em escolas espirituais para se aprimorarem. Porém, mesmo quando melhoram, carregam na consciência o que André Luiz chama de sementes do destino, na lembrança dos erros cometidos. E por isso, solicitam novas reencarnações como remédios para acelerarem sua depuração pela limpeza da própria consciência. Aqui André Luiz faz uma explicação muito interessante. Existem 2 níveis dos equívocos, 2 níveis daquilo que nós fazemos de mal. O primeiro nível é a carga de superfície, que ele chama. É aquilo que faz o espírito ficar deformado, o espírito ficar sujo, o espírito passar mal, carregando ainda no perispírito a dor da doença que ele teve. Essa é a carga de superfície. Quando ele está nesse padrão, nessa região inferior, em que ele está sofrendo, ali ele pode começar a se depurar dessa carga de superfície, pelo arrependimento, pela oração. E então, uma vez feito isso, ele é levado pelos espíritos amigos, que estão ali também para ajudar, para instituições onde ele se recupere. Então, fazem a limpeza final, ajudam o perispírito a se reequilibrar. Porém, essa não é a única deficiência, a única marca. Essa é uma marca em consequência da anterior ou da mais profunda. André Luiz, no livro Nosso Lar, que nós já lemos aqui também, você pode voltar lá no nosso programa O Espírito da Letra, o Nosso Lar. Em um dos capítulos, ele escuta do ministro Clarencio a seguinte explicação: você sairá daqui, do hospital, sem mais ter esses problemas, que ele tinha um problema de ulceração intestinal, de graves deformidades perispirituais na região do baixo ventre, do seu ventre espiritual. E ali os espíritos atuam, aplicam energias, recuperam e ele fica bom. Então o ministro diz para ele: você vai sair daqui com o corpo reequilibrado, mas não se esqueça que dentro de você ainda existem as raízes do mal. Na minha casa, eu estou fazendo uma reforma, e a minha casa tinha cercada no muro externo aquela trepadeira que a gente chama de ficus, uma trepadeira unha de gato que vai subindo pela parede. Só que nós precisamos tirar, porque precisamos reformar o muro. Então arrancamos toda a trepadeira que fazia anos que estava ali. Quando arrancamos, chegamos no solo onde ela estava e cortamos ali o talo, cortamos no talo, não tem mais folha nenhuma. Pois não é que essa semana eu vou lá e começo a perceber que está nascendo da raiz de novo mais um começo da unha de gato para subir no muro. Quer dizer, não tem mais, não está tomando mais sol, não está tomando mais a iluminação para continuar crescendo, só está debaixo da terra e ela está brotando da raiz. É isso que o ministro Clarencio está falando para o André. Aparentemente você não tem mais problema, mas dentro de você está o problema, que você ainda não se livrou dele. Então agora, André Luiz, nesse subtítulo, vai explicar isso. A carga de superfície, o espírito renova. Ele vai para o plano espiritual, ele melhora, ele começa a fazer estudos, ele começa a se preocupar com essa mudança, ele vai buscar se informar, ele vai fazer cursos no plano espiritual, agora, só que cada vez que ele está fazendo isso com mais lucidez, mas ele fala assim: ai meu Deus, que coisa feia que eu fiz, como eu fui ingrato, como eu joguei fora a oportunidade. E são as marcas internas. Ele já não tem mais a exteriorização do mal, mas ele tem ainda o equívoco, a sua leviandade, a sua preguiça, ou o seu estado de orgulho ferido, que ele ainda não tratou. Então, sementes de destino são estas peculiaridades que fazem o indivíduo pedir para voltar, ele mesmo,
pede para voltar porque ele tem que combater isso nele, lá dentro, não mais por fora. Agora então nós vamos ler o subtítulo no livro, como André Luiz o escreveu. Vamos lá, acompanhe o slide. Sementes de destino. Nesses lugares de retificadoras inquietações, elimina ou alija o espírito endividado a carga de superfície, livrando-se, exonerando-se dos elementos de mais envolvente degradação que o aviltam, que o depreciam. Ele se livra dessas coisas externas. Contudo, tão logo revele os primeiros sinais de positiva renovação para o bem, registra o auxílio das esferas superiores, que, por agentes inúmeros, por diversos espíritos, apoiam os serviços da luz divina, onde a ignorância e a crueldade se desencaminham na sombra. Então, espíritos estão também nessas regiões tristes, para, vendo que algum está começando a levantar a cabeça para o céu, vão lá e ajudam ele a sair daquilo. Como doente, agora acolhido em outros setores, pela encorajadora convalescença, pela recuperação de que ele está dando testemunho, o devedor desfruta suficiente serenidade para rever os compromissos assumidos na encarnação recentemente deixada, analisando, sopesando os males e sofrimentos de que ele se fez responsável, acusando ainda a si próprio, com a incapacidade evidente de perdoar-se, tanto maior quanto maiores lhe foram no mundo as oportunidades de elevação e a luz do conhecimento, que ele obviamente não aproveitou, né? Quanto mais ele teve chance e mais ele errou, mais ele se culpa. Essa é uma consequência importante para a gente pensar. Continua André Luiz. Muita vez incorporam-se, matriculam-se nas escolas beneméritas, nas quais recolhem mais altas noções da vida, aprimoram-se na instrução, aperfeiçoam impulsos e exercem preciosas atividades, melhorando os próprios créditos. Todavia, as lembranças dos erros voluntários, ainda mesmo quando as suas vítimas já tenham superado todas as sequelas dos golpes sofridos, essa lembrança se enraiza no espírito como sementes de destino, de vez que eles mesmos, em se reconhecendo necessitados de promoção, de elevação a níveis mais nobres, pedem novas reencarnações com as provas de que carecem para se quitarem na consciência consigo mesmos. Nesses casos, a escolha da experiência é mais que legítima, porquanto, através da limpeza inicial, efetuada naquelas regiões inferiores, e pelos títulos adquiridos nos trabalhos que ele abraçou no plano espiritual, a criatura merece os cuidados preparatórios da nova tarefa em vista, a fim de que exista a combinação de todos os fatores para que ele reencontre os credores ou as circunstâncias indispensáveis, junto aos quais ele se redima, ele se limpe perante a lei. É a limpeza da consciência profunda. Ele vai pedir isto, ele vai preparar isso, ele vai ter apoio para voltar e estar com as vítimas do passado, estar com as coisas que ele passou e que ele cedeu para ele agora resistir, tudo isso para ele se redimir. Interessante, né? Muito bonita essa justiça, que não é vingança, é oportunidade de voltar à escola e agora ser um bom aluno. E agora nós vamos para o último subtítulo de hoje. Vamos acompanhar na tela o resumo. Reencarnações especiais. Neste subtítulo, André Luiz aborda o processo reencarnatório obrigatório, chamado compulsório, imposto como uma medida judicial da lei do universo. Quando o espírito não tem nem equilíbrio mental, nem merecimentos maiores, levando o ser a renascimento em corpos com cérebros parcialmente inibidos
ou com o corpo sofrendo mutilações congênitas, desde o útero, junto daqueles que lhe devem abnegação e carinho. Os pais que vão receber esses seres também estão nessa mesma etapa de resgate. Tem compromissos com aquele que está agora nascendo. O corpo surge para esse espírito, esse que está agora nessas reencarnações compulsórias, o corpo para eles se parece com uma cela física, com uma prisão, seja em lares humildes ou em casas ricas. Tais processos são decididos por espíritos superiores, responsáveis pela adoção das medidas que visem ao progresso do reencarnante, tendo como base as leis justas do universo. Então, se o indivíduo não tem controle para decidir sobre seu próprio futuro, espíritos elevados cuidam disso e impõem a esse espírito etapas evolutivas em processos de aprisionamento em corpos defeituosos, em cérebros tardos, que não poderão ser utilizados para fazer as maldades. E é isso que significa esse estar em um processo reencarnatório com fins positivos para estar melhorando, apesar de parecer uma dor sem razão, né? Sofrer esse tempo todo para nada, não aprendeu nada, não teve nenhuma evolução de conhecimento. Mas no caso específico não é evolução do conhecimento, é passar pela experiência para depurar-se dos desajustes que já cometeu. Agora nós vamos ler o que André Luiz escreve. Vamos lá. Reencarnações especiais. Entretanto, existem reencarnações que se processam muitas vezes sem qualquer consulta àqueles que necessitam isolamento em certas lutas no plano físico. Providências estas comparáveis às que assumimos no mundo com doentes e criminosos que pela sua própria condição ou conduta perderam temporariamente a faculdade de decidir quanto à sorte que lhes convém no espaço de tempo em que se lhes perdura a enfermidade ou em que se mantenham sob as determinações da justiça. Na Terra fazemos isso. Quem está com doenças incuráveis, com doenças contagiosas, ficam isolados. E os que são maldosos demais e que não são capazes de se controlar vão para a cadeia. São os problemas especiais, diz André, em que a individualidade renasce de cérebro parcialmente inibido ou padecendo mutilações congênitas, ao lado daqueles que lhes devem abnegação e carinho. Incapazes de eleger, incapazes de escolher o caminho de reajuste, pelo estado de loucura ou de sofrimento que eles demonstram, semelhantes enfermos são decididamente internados na cela física, como doentes isolados sob a assistência necessária. Vemo-los assim, repontando, renascendo de lares ricos ou paupérrimos, contrariando por vezes, até certo ponto, os estatutos que regem a hereditariedade, por representarem dolorosas exceções no caminho normal. Pais que não têm doenças, pais que não têm nenhum tipo de problema, gerando filhos com dificuldades. Então, parece uma normalidade, mas não, é uma consequência. E aí a gente vê que se alguns podem, pela sua melhora no plano espiritual, começar a projetar a vida futura, e eles têm o direito de fazer isso, porque se arrependeram e se prepararam, alguns existem que não podem fazer isso, porque não estão em equilíbrio, não têm lucidez, perderam o controle de si mesmo. Então existem espíritos elevados que cuidam disto, e nestes casos precisam reerguer o espírito no perispírito deformado. Daí ser necessário transferir as deformidades, os problemas acumulados na alma para um corpo mais denso, como se fosse aquilo que antigamente o povo chamava de mata-borrão. O corpo é o mata-borrão da alma. Então a alma que está cheia de marcas, de tintas, em borrões,
ela transfere isto para a densidade da carne. E com isso, com o passar dos anos, o espírito estará mais reequilibrado e a carne poderá levar para o cemitério as suas deformidades, liberando o espírito. Por isso que nestes casos, a reencarnação de chamados espíritos atrasados, espíritos muito difíceis, é uma chamada reencarnação compulsória. Se você fosse perguntar para ele, ele nunca queria passar por aquilo. Porém, isso quando ele tem lucidez para escolher, né? Ele nunca ia escolher isso. Mas como ele não está nessa condição, ele não tem esse merecimento, espíritos superiores organizam o processo reencarnatório, como quando o professor, vendo as deficiências de um aluno, organiza um plano de trabalho com aquele aluno para ele vencer aquelas deficiências, mesmo que ele não goste, né? Interessante isso. Mas esse capítulo não termina aqui não. No próximo programa nós vamos ver a continuidade dos subtítulos, falando ainda desse mesmo tema, a alma e a reencarnação. Já vimos a reencarnação, que agora é a compulsória. Vamos continuar a ver os processos de reencarnação na essência do progresso do espírito. Sem ela, o espírito estaria condenado a ser mal pela sua ignorância para sempre. Mas Deus não poderia ter criado a vida para que quem vive não tivesse outra opção senão continuar ignorante. Ao contrário, nós temos toda a obra de André Luiz mostrando esse esforço, e notadamente este livro, que é a Evolução em Dois Mundos. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua participação. Mande para os seus amigos a notícia de que estamos estudando essa obra preciosa. E assim, eu espero você no próximo programa, O Espírito da Letra, para terminarmos o capítulo 19. Mas já vai lendo, tá? Não fica esperando por mim não, já vai lendo. Um grande abraço, até o próximo programa e muita paz.